Um milionário decidiu seguir a faxineira grávida depois do trabalho. Ela não estava indo para casa. Não era um caminho comum. Minutos depois, ele descobriu um segredo chocante. E o que ele fez depois disso mudou a vida dela. E a dele também. Janaína ajeitou o uniforme no corpo antes de sair do vestiário. O tecido estava largo demais na cintura, apertado demais no peito. Ela puxou a barra para baixo, como se pudesse esconder algo que já não cabia ali. Respirou fundo. Mais um turno, mais algumas horas. No corredor de serviço, o chão ainda estava úmido do produto de limpeza. O cheiro forte subia pelo nariz e fazia o estômago embrulhar. Ela levou a mão ao ventre por reflexo. Um gesto rápido, quase imperceptível, como se tivesse medo de ser vista. Anda, Janaína, chamou alguém ao longe. O andar de cima precisa estar impecável hoje. Ela respondeu com um já vou, baixo, e empurrou o carrinho. As rodas rangiam um pouco, sempre rangiam. Era um som que denunciava sua presença antes mesmo de alguém olhar para ela. O prédio estava diferente naquela manhã. Não mais movimentado, mais tenso. Pessoas falando mais baixo, passos apressados, portas fechando com cuidado excessivo. Janaína percebeu isso sem entender exatamente o porquê. Aprender a ler ambientes desde cedo. Ambientes dizem muito quando a gente sabe ouvir. Investidores, cochichou uma funcionária para outra perto do elevador. O Álvaro está nervoso desde cedo. O nome ficou no ar por um instante. Álvaro. Janaína às vezes falava com ele diretamente. O via de longe, atravessando corredores com passos firmes, cercado por gente que falava rápido demais. Era um homem alto, postura reta, muito observador. Parecia sempre chegar atrasado a algo importante. Ela baixou a cabeça e continuou. No banheiro do andar executivo, esfregou o mármore com cuidado. O reflexo no espelho a pegou desprevenida. O rosto estava mais pálido do que o normal. As olheiras mais fundas, o cabelo preso com força demais para não cair. Está tudo bem? Perguntou uma mulher de salto passando apressada. Está sim, respondeu Janaína, automática. Não estava. Mas aprendera que essa não era uma resposta que mudava nada. O celular vibrou no bolso do uniforme. Ela congelou por um segundo. Olhou em volta. Ninguém por perto. Pegou o aparelho com cuidado, como se fosse algo proibido. Mensagem curta. Número desconhecido. Chegue antes das 6. Não se atrase. O coração acelerou. Janaína apagou a mensagem imediatamente. Guardou o celular e respirou fundo, contando até 5. Aquilo não podia acontecer ali. Não hoje. Não agora. Janaína, chamou o encarregado surgindo no corredor. Precisamos que você suba para o apoio da sala grande. Vai ter reunião importante. Agora? Escapou, antes que conseguisse se controlar. O homem franziu a testa. Tem algum problema? Não, respondeu rápido. Nenhum. Empurrou o carrinho até o elevador de serviço. Enquanto subia, sentiu o movimento leve dentro do ventre. Um lembrete silencioso. Um peso e um motivo ao mesmo tempo. No andar de cima, o clima era outro. Ar-condicionado mais frio, carpete limpo demais. Vozes contidas atrás de portas fechadas. Janaína encostou o carrinho perto da parede, como sempre fazia, tentando ocupar o menor espaço possível. Ela está grávida, né? Cochichou alguém, não muito longe. Está, respondeu outra voz. Mas parece que não quer que saibam. Janaína fingiu não ouvir. Fingiu muito bem. Era uma habilidade que tinha desenvolvido com o tempo. Enquanto limpava a mesa de apoio, ouviu passos firmes atrás de si. Não precisou olhar para saber quem era. O silêncio que se formou ao redor denunciou. Álvaro parou por um instante observando a movimentação. Os olhos passaram por ela como quem olha um objeto fora do lugar. Não havia reprovação explícita, nem gentileza, apenas cálculo.
Isso precisa estar pronto em 10 minutos, disse sem elevar a voz, sem erro. Sim, senhor, respondeu Janaína, com o olhar fixo no chão. Ele seguiu em frente. Janaína soltou o ar devagar. 10 minutos depois, o corredor estava limpo. As portas continuavam fechadas. Janaína empurrou o carrinho de volta, sentindo as pernas mais pesadas do que o normal. O relógio marcava o horário exato de sempre. Ela precisava sair. Precisava ir. Já vai? Perguntou o encarregado ao vê-la guardando os materiais. Preciso, disse. Hoje preciso sair no horário. Ele a olhou por um segundo a mais do que o habitual. Só hoje? Perguntou. Só hoje. Mentira, mas uma mentira necessária. No vestiário, Janaína trocou de roupa com pressa, vestiu uma blusa larga, escura, conferiu o relógio mais uma vez. Guardou o uniforme com cuidado excessivo, como se aquele tecido fosse tudo o que tinha. Ao sair do prédio, sentiu o ar da rua bater no rosto. Olhou para os lados antes de seguir. Sempre olhava. Um hábito que não vinha do nada. Álvaro observou pela janela do andar superior. Não sabia exatamente por quê, mas algo naquela mulher o incomodava desde cedo. Não era a gravidez. Já tinha visto muitas funcionárias grávidas. Não era o trabalho. Era o jeito. Ela saiu sem falar com ninguém. Não olhou o celular. Não parou para conversar. Caminhou rápido demais para quem estava cansada. Álvaro fechou a persiana, incomodado consigo mesmo. Minutos depois, ao deixar o prédio, viu Janaína atravessando a rua à frente. Ela olhou para trás por um segundo, um olhar rápido, alerta, como quem espera algo ou alguém. Álvaro diminuiu o passo. Não sabia ainda por quê. Só sabia que não era curiosidade comum e pela primeira vez em muito tempo decidiu prestar atenção. O dia seguinte começou antes do sol. Janaína acordou com o corpo pesado e a sensação incômoda de que não tinha dormido direito. O quarto era pequeno, simples demais para guardar qualquer conforto. Ela se sentou na beira da cama por alguns segundos, respirando fundo, esperando o enjoo passar. Passou a mão pela barriga, agora sem se preocupar em esconder o gesto. Ali, ninguém via. Ali, ela podia existir. O caminho até o trabalho foi silencioso. Ônibus cheio, rostos cansados, o mesmo cenário de sempre. Janaína desceu 2 pontos antes do habitual e caminhou o restante do trajeto. Não era por economia, era por cuidado. Quando entrou no prédio, sentiu novamente aquele clima estranho. Não tão tenso quanto no dia anterior, mas ainda carregado. A reunião tinha acabado, os investidores já tinham ido embora, mas a pressão permanecia no ar, como um eco. Bom dia, disse ela baixo, ao passar pela portaria. Ninguém respondeu. No vestiário, 2 funcionárias conversavam em tom abafado. Janaína pegou o uniforme e começou a se trocar sem fazer barulho. Você viu como o chefe estava ontem? Comentou uma delas. Ele estava um bicho. Dizem que quase perdeu um contrato grande. Janaína manteve o olhar fixo no armário. E aquela ali? Continuou a voz, sem cuidado. Trabalhando grávida daquele jeito, eu não teria coragem. Janaína fechou o armário com um clique seco. Virou-se. Bom dia, disse educada. As 2 se calaram. No corredor de serviço, empurrou o carrinho com mais força do que o normal. O rangido ecoou, irritante. Ela parou, ajustou uma das rodas e seguiu. Tudo nela pedia para ser invisível, mas parecia impossível naquele dia. Enquanto limpava uma área próxima às salas administrativas, ouviu passos conhecidos. Não precisou olhar para confirmar. O silêncio que se formou foi suficiente. Álvaro vinha andando rápido, acompanhado de um gerente. Falavam baixo, mas o tom não era discreto, era tenso. E isso não pode se repetir, disse Álvaro. A empresa não pode depender de improviso. Já estamos revisando os processos, respondeu o outro. Álvaro parou abruptamente ao notar Janaína ali.
O olhar dele pousou nela por tempo demais. Você, disse, direto. Janaína sentiu o coração acelerar. Sim, senhor. Por que estava naquela área ontem, fora do horário habitual? A pergunta não veio com grito, veio com controle. E isso assustava mais. Recebi ordem para limpar, respondeu, escolhendo as palavras. E saiu 5 minutos mais cedo, continuou ele. Algo incomum. O gerente olhou de um para o outro, desconfortável. Janaína começou, mas a voz falhou. Álvaro a interrompeu. Não estou perguntando da sua vida pessoal, disse. Estou perguntando se há algo que interfira no seu trabalho. Ela engoliu seco. Não, senhor. Tem certeza? Insistiu. Janaína assentiu. O gesto foi firme demais para quem estava tremendo por dentro. Aqui, continuou Álvaro, todo mundo tem função, e função exige foco. Você não é paga para ter segredos que atrapalhem isso. A frase caiu como um peso. Entendido, respondeu ela, quase num sussurro. Álvaro a encarou por mais alguns segundos. Não havia raiva explícita ali, havia algo pior, desconfiança. Continue, disse por fim, e voltou a andar. O gerente lançou um olhar constrangido antes de segui-lo. Janaína ficou parada por alguns segundos, sentindo o rosto queimar. Não era humilhação aberta, era aquele tipo silencioso que não deixa marca visível, mas corrói por dentro. Ela respirou fundo e voltou ao trabalho. Durante o resto da manhã, sentiu os olhares, não de todos, mas de alguns. Como se de repente ela tivesse virado assunto. Não falavam diretamente, mas cochichavam quando passava. No horário do almoço, sentou sozinha. Abriu a marmita e comeu devagar, sem fome. O celular vibrou novamente. Número desconhecido. Você acha que isso vai durar para sempre? O coração quase saiu pela boca. Janaína fechou os olhos por um instante. Não respondeu. Guardou o celular, mãos trêmulas. Quando levantou o olhar, viu Álvaro do outro lado do refeitório. Ele não parecia observá-la, mas quando se levantou, passou por ela devagar demais para ser coincidência. Algo estava errado. Ela sentia isso no corpo inteiro. No fim do expediente, Janaína saiu 5 minutos antes do horário. De novo. Não olhou para trás dessa vez. Caminhou rápido até o ponto de ônibus, respirando fundo, tentando afastar a sensação de estar sendo seguida. No alto do prédio, Álvaro observava pela janela. Não sabia explicar por quê, mas aquela mulher não lhe saía da cabeça. Não era pena, não era culpa. Era a certeza incômoda de que havia algo que ele não estava vendo. E ele não gostava disso. Álvaro desceu pelo elevador sem pensar muito. Pegou as chaves no bolso do paletó e saiu pela garagem. O carro ligou com um ronco baixo, familiar. Aquilo sim fazia sentido. Controle, distância, segurança. Ele viu Janaína entrar no ônibus pouco antes de o sinal abrir. O coletivo arrancou, pesado, entrando no fluxo da avenida. Álvaro seguiu atrás, mantendo 2 carros de distância. O trânsito ajudava. Semáforos longos, ônibus parando a cada esquina, ele não precisava se aproximar demais, bastava não perder. O ônibus deixou a região central. Os prédios altos começaram a ficar para trás. As fachadas ficaram mais simples. O comércio mudou de perfil. Janaína desceu depois de quase 40 minutos. Álvaro estacionou alguns metros adiante. Ela atravessou a rua e começou a caminhar. Não parecia cansada, não parecia perdida. Andava como quem conhece cada buraco da calçada. Ele a seguiu com o carro em baixa velocidade, depois estacionou novamente. Seguiu a pé por um trecho curto, mantendo distância. Não queria ser visto, não queria assustar. O bairro era silencioso demais para aquele horário. Casas antigas, muros altos, poucas janelas abertas. Janaína virou à direita, depois à esquerda e diminuiu o passo antes de chegar a um portão discreto.
Álvaro parou do outro lado da rua. O portão era alto, de metal simples, não havia placa grande. Apenas uma identificação pequena, quase escondida, ao lado de um interfone. 2 câmeras visíveis no alto do muro. Iluminação funcional, sem nada decorativo. Janaína parou diante do portão. Olhou para os lados. Um gesto rápido, automático. Apertou o interfone. Esperou. O portão se abriu apenas o suficiente para que ela entrasse. Fechou logo em seguida. Álvaro sentiu um aperto estranho no peito. Não era uma casa, não era um prédio comum e definitivamente não era o tipo de lugar que alguém entra por acaso. Ele atravessou a rua com cuidado e leu a pequena placa. O nome era neutro demais, institucional demais. Não dizia muito para quem passasse rápido, mas dizia o suficiente para quem quisesse entender. Atendimento sigiloso. Entrada restrita. Álvaro recuou um passo. Pela fresta do portão, conseguiu ver um corredor simples, bem iluminado. Uma mulher mais velha caminhava por dentro, carregando uma prancheta. Outra, mais jovem, conversava baixo perto da porta. Nenhuma parecia moradora comum. Ele não precisou de mais. Aquilo era um abrigo. A compreensão veio pesada, quase física. Todas as peças que antes não se encaixavam, agora se alinhavam com clareza cruel. O cansaço excessivo, o silêncio, a pressa em sair, o medo de chamar atenção, as mensagens apagadas. Janaína não voltava para casa porque não tinha casa para voltar. Álvaro deu alguns passos para trás, sentindo-se um intruso. Não tinha direito de estar ali. Não tinha direito de saber daquilo daquela forma. Mesmo assim, sabia. Ficou alguns minutos parado, observando o portão fechado. Nenhum barulho, nenhuma movimentação além do necessário. Um lugar feito para não ser visto, para proteger quem precisava desaparecer por um tempo. Ele voltou para o carro em silêncio. No caminho de volta, o trânsito pareceu mais lento, mais pesado. Cada semáforo fechado era tempo demais para pensar. Ele se lembrava da forma como tinha falado com Janaína no dia anterior, da frase dita sem levantar a voz. Você não é paga para ter segredos, sentiu vergonha. Do outro lado do muro, Janaína caminhava por um corredor estreito. Guardou a bolsa em um armário simples e respirou fundo. O cheiro ali era diferente, mais limpo, mais neutro, seguro. Chegou bem? Perguntou uma mulher em voz baixa. Cheguei, respondeu Janaína. Sentou-se em uma cadeira simples e levou a mão à barriga. O coração ainda batia rápido. Não sabia por quê. Apenas sentia. Está tudo bem? Insistiu a mulher. Está, disse. Só cansada. Ela não contou que por um segundo teve a sensação de estar sendo observada. Não contou porque não queria alimentar medo. Medo já tinha demais. Mais tarde, deitada na cama estreita, Janaína encarou o teto. Pensou no dia seguinte, no trabalho, no chefe, no silêncio que precisava manter para continuar ali, invisível e protegida. Do outro lado da cidade, Álvaro entrou em casa sem acender as luzes. Ficou parado na sala, com as chaves ainda na mão, revendo mentalmente cada detalhe. Ele não tinha seguido uma funcionária curiosa. Tinha descoberto uma mulher em fuga. E agora sabia. Ignorar aquilo não era mais uma opção. Janaína não dormiu bem naquela noite. O colchão era firme demais. O quarto silencioso demais. Cada ruído parecia maior quando o corpo pedia descanso e a mente não obedecia. Acordou antes do horário. Vestiu a roupa simples que separara na noite anterior e prendeu o cabelo com cuidado. Antes de sair, passou a mão pela barriga, como quem confere se algo ainda está ali. Estava. E se mexia. No caminho até o trabalho, evitou pensar no portão. Evitou pensar no olhar que teve a estranha sensação de sentir. Repetiu para si mesma que era apenas cansaço. Cansaço cria coisas. Ao entrar no prédio, percebeu algo diferente. Não era hostilidade.
Era expectativa. Pessoas paravam de falar quando ela passava. Olhares rápidos, avaliadores. Ela manteve o ritmo. Janaína, chamou o encarregado ainda no corredor de serviço. O senhor Álvaro pediu para falar com você. O estômago dela afundou. Agora? Perguntou, mesmo sabendo a resposta. Assim que possível. Ela largou o carrinho no lugar indicado e seguiu. As pernas pareciam mais pesadas a cada passo. Não era medo de bronca, era medo de exposição. O escritório de Álvaro era silencioso, sem música, sem barulho de teclado. Ele estava em pé, olhando pela janela quando ela entrou. Pode sentar, disse, sem se virar. Janaína sentou na beirada da cadeira como sempre fazia. Postura pequena, ombros fechados. Álvaro se virou devagar. O olhar era firme, mas havia algo novo ali. Não era impaciência, era desconforto. Você trabalha aqui há quanto tempo? Perguntou. 2 anos, respondeu ela. Nunca teve advertência, nunca faltou sem avisar, nunca reclamou. Ela assentiu sem saber onde aquilo ia dar. Ontem, continuou Álvaro, você saiu antes do horário, de novo. Não que eu esteja te advertindo por isso, mas você nunca fez isso antes. E também eu percebi algo que não tinha percebido antes. Janaína apertou as mãos no colo. O que, senhor? Medo, respondeu ele. Não de mim. De algo fora daqui. Ela sentiu o rosto queimar. Eu não entendo, disse, tentando manter a voz firme. Álvaro caminhou até a mesa e se apoiou nela. Eu não costumo me meter na vida de funcionários, disse. Mas também não gosto de incoerência. Ele fez uma pausa curta. Você não volta para casa. O silêncio caiu pesado entre os dois. Janaína começou, mas parou. Eu vi, disse Álvaro sem elevar a voz. Onde você entra depois do trabalho? O mundo dela pareceu encolher. O senhor me seguiu? Perguntou num fio de voz. Segui, respondeu ele. E sei que ultrapassei um limite. Não vou fingir que não fiz. Janaína se levantou de um pulo. O senhor não tinha esse direito. Eu sei, disse Álvaro. Por isso estou dizendo aqui, olhando nos seus olhos. Ela respirava rápido. O instinto gritava para negar tudo, para mentir, para sair correndo. Aquilo é um abrigo, continuou ele. E você está grávida. Janaína fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, já não havia como fingir. Eu não posso perder esse emprego, disse rápido demais. Eu faço tudo certo. Nunca faltei, nunca pedi nada. Eu não falei em demissão, respondeu Álvaro. Mas é isso que sempre acontece, disse ela, a voz falhando. Quando descobrem, mandam embora, ou começam a olhar diferente, a perguntar demais. Álvaro sentiu um peso no peito. Por que você está lá? Perguntou direto. Janaína hesitou. O silêncio se estendeu, longo demais. Porque não posso voltar, disse por fim. Por causa de quem? Ela mordeu o lábio inferior. As palavras pareciam presas na garganta. Porque não é seguro, respondeu. Álvaro assentiu devagar. Você está em risco? Não aqui, disse ela. Lá fora. Ela respirou fundo e completou. Eu não quero que ninguém saiba. Não aqui. Não em lugar nenhum. E acha que isso vai se sustentar até quando? Perguntou ele. Até eu conseguir, respondeu. Até o bebê nascer. Até eu arrumar outro jeito. Ui, sozinha? Insistiu. Sempre foi, disse Janaína. Houve um silêncio diferente dessa vez, menos tenso, mais pesado. Eu não vim aqui para te expor, disse Álvaro, nem para te acusar. Vim porque preciso entender o que está acontecendo dentro da minha empresa. Ela o encarou, confusa. A empresa? Você trabalha grávida, exausta, vivendo escondida, continuou ele. E ninguém percebe. Ou percebe e finge que não é problema. Ele respirou fundo. Isso diz mais sobre nós do que sobre você. Janaína sentiu os olhos marejarem,
mas se conteve. Eu só preciso que o senhor esqueça o que viu, disse. Por favor. Álvaro não respondeu de imediato. Eu não posso fingir que não sei, disse por fim. Mas também não vou agir sem pensar. Ele deu um passo para trás, devolvendo espaço a ela. Hoje você vai trabalhar normalmente, afirmou. Sem perguntas, sem comentários. Ela assentiu. Depois, continuou ele, vamos conversar com calma. De verdade, fora desse clima. Janaína engoliu seco. Eu não confio fácil, disse. Não mais. Eu não espero que confie, respondeu Álvaro. Só que me deixe tentar fazer isso direito. Ela hesitou, depois assentiu. Obrigada, disse, quase inaudível. Quando saiu do escritório, o corredor parecia mais estreito, mais pesado. Não havia alívio. Apenas a sensação de que algo tinha sido aberto e não poderia ser fechado de novo. Do outro lado da mesa, Álvaro permaneceu em silêncio por alguns minutos. Pensava no portão, na placa pequena, no olhar de Janaína pedindo para não ser vista. Ele tinha procurado um segredo e tinha encontrado uma falha muito maior. A conversa ficou marcada para o fim do expediente. Não foi combinado por mensagem. Não houve aviso formal. Apenas um pedido simples, feito no meio da tarde, quando o prédio já estava mais vazio. Quando terminar, passe na sala, disse Álvaro, ao cruzar com Janaína no corredor. Ela assentiu. O coração bateu mais rápido, mas não como antes. Já não era pânico, era cansaço. Quando o relógio marcou o horário, Janaína guardou os materiais com cuidado e caminhou até o andar superior. Não levou bolsa, não levou celular. Só ela mesma. A sala estava diferente daquela vez. A luz mais baixa, a janela parcialmente aberta. Álvaro estava sentado, sem o paletó, as mangas dobradas. Pode fechar a porta, disse sem olhar. Janaína obedeceu. Eu vou direto ao ponto, começou ele, porque não quero que você sinta que precisa se defender. Ela se sentou. As mãos repousaram automaticamente sobre a barriga. Eu não estou naquele abrigo por acaso, disse ela, antes mesmo da pergunta. E não foi uma decisão tomada de um dia para o outro. Álvaro fez um gesto para que continuasse. Eu saí de casa quando descobri a gravidez, começou. Não porque ele ficou bravo, mas porque mudou. A palavra ele ficou no ar. Começou com controle, continuou. Com perguntas, com desconfiança. Depois vieram os gritos, as ameaças. Ela respirou fundo. Quando eu disse que ia ter o bebê, ele disse que eu estava estragando a vida dele. Álvaro fechou a mão lentamente. Eu tentei aguentar, disse Janaína, porque a gente sempre tenta primeiro. Mas chegou um dia em que eu percebi que não era só comigo. Era com o que vinha depois. Ela tocou a barriga com cuidado. Foi quando eu fui embora. Sem nada? Perguntou Álvaro baixo. Com a roupa do corpo e os documentos, respondeu. O abrigo foi o único lugar que não me fez perguntas demais. Ela deu um meio sorriso triste. Lá ninguém te chama de exagerada. Ninguém diz que você está inventando. O silêncio que se seguiu era denso. E por que não contou aqui? Perguntou Álvaro. Para alguém? Ela levantou o olhar. Porque quando a gente é como eu, senhor Álvaro, a gente aprende cedo que problema não é algo que se compartilha, é algo que se esconde. Ele engoliu seco. Eu trabalho grávida porque preciso, continuou ela. Porque o abrigo não é definitivo, porque depois que o bebê nascer, tudo fica mais difícil. Você não tem família? Perguntou ele. Tenho, respondeu, mas não que possa ajudar. Ela respirou fundo. Eu aceitei humilhação, aceitei silêncio, aceitei medo, porque precisava manter esse emprego. Álvaro sentiu um peso atravessar o peito. Eu disse a você que aqui ninguém é pago para ter segredos, comentou ele, quase para si mesmo. Eu sei,
respondeu Janaína. Mas eu não tive escolha. Ele levantou-se e caminhou até a janela. Ficou alguns segundos olhando a cidade, tentando organizar o que sentia. Você sabe o que mais me incomoda? Perguntou sem se virar. Não, disse ela. É perceber que eu passei por você todos os dias, respondeu. E só vi uma função. Ele se virou. E você passou por tudo isso sem pedir nada. Janaína deu de ombros. Pedir não muda a realidade de quem já decidiu não ver. Álvaro assentiu lentamente. Eu não posso mudar o que você viveu, disse. Mas posso garantir que não precise continuar vivendo assim. Ela o encarou desconfiada. Eu não quero favor, disse. Nem pena. Eu também não, respondeu ele. Quero responsabilidade. Ele voltou a sentar. O que você me contou não sai daqui, afirmou. Não sem a sua permissão. Ela respirou aliviada, mas manteve a guarda. Mas também não vai ser ignorado, continuou ele. Porque ignorar é o que mantém tudo igual. Janaína permaneceu em silêncio. Eu preciso pensar no que fazer, disse Álvaro. Do jeito certo, sem te expor, sem te colocar em risco. Ela assentiu. Enquanto isso, continuou ele, você continua trabalhando normalmente, no seu horário, sem perguntas, sem pressão. E depois? Perguntou ela pela primeira vez. Álvaro sustentou o olhar. Depois, disse, você não vai precisar enfrentar isso sozinha. Janaína não respondeu de imediato. Apenas assentiu devagar. Quando saiu da sala, sentiu algo estranho no peito. Não era alívio, não era esperança, era algo mais perigoso. A sensação de que talvez, pela primeira vez, alguém estivesse ouvindo. Álvaro passou a noite acordado. Não por ansiedade, por incômodo. A conversa com Janaína voltava inteira, frase por frase, como um relatório que não fechava. Ele estava acostumado a resolver problemas com números, planilhas, prazos, metas. Aquilo não cabia em nenhuma aba. No dia seguinte, chegou cedo. Chamou o jurídico. Depois, o RH. Não explicou o motivo. Apenas fez perguntas, discretas, objetivas. Licença maternidade em caso de risco, disse folheando um documento. Medidas de proteção quando há ameaça externa. Ajuste de função sem exposição. Os olhares que recebeu foram cautelosos. É algo específico? Perguntou a gerente de RH. É algo humano, respondeu ele, e urgente. Mais tarde, pediu que chamassem Janaína no fim do turno. Sem alarde, sem convite formal. Ela entrou na sala com a mesma postura fechada. Mas havia algo diferente. Não era medo, era defesa. Eu pensei no que você me contou, começou Álvaro direto. E vou ser claro. Ele colocou um envelope sobre a mesa. Aqui dentro tem uma ajuda financeira imediata. Nada registrado no sistema. Nada que te exponha. Janaína não tocou no envelope. Eu não posso aceitar isso, disse. Não é empréstimo, respondeu ele. É apoio. É caridade, retrucou ela. E isso eu não aceito. O silêncio que se seguiu foi firme. Não constrangedor. Um limite claro. Eu não estou pedindo esmola, continuou Janaína. Estou pedindo trabalho, só isso. Álvaro respirou fundo. Eu entendo, disse, mas trabalho não resolve tudo agora. Resolve o que eu posso controlar, respondeu ela. Ele recostou na cadeira. Pela primeira vez, percebeu que estava diante de alguém que não queria ser salva. Queria permanecer de pé. Então vamos tentar de outro jeito, disse por fim. Ele recolheu o envelope e o guardou na gaveta. A partir de amanhã, continuou, você não vai mais fazer turno noturno, nem extras fora de horário. Janaína franziu a testa. Isso vai me prejudicar, disse. Não, respondeu ele. Vai te proteger. Ele explicou com cuidado. Ajuste de função temporário. Atividades menos físicas, horário fixo, registro formal.
Isso não te tira autonomia, disse. Te dá fôlego. Ela ficou em silêncio. Além disso, continuou Álvaro, vou garantir acompanhamento médico dentro do que a empresa pode oferecer. Nada fora da lei, nada escondido. E o abrigo? Perguntou ela desconfiada. Não toca nisso, respondeu ele. Não quero saber o endereço, não quero detalhes. Só quero garantir que você não seja forçada a escolher entre segurança e sustento. Janaína sentiu o nó na garganta. E quando ele aparecer? Perguntou quase num sussurro. Álvaro a encarou com seriedade. Se aparecer aqui, não entra, disse. Simples assim. Ela assentiu lentamente. Isso ainda não resolve tudo, disse ela. Eu sei, respondeu ele, mas não é o fim da conversa. Ele se levantou. O que eu estou oferecendo não é favor, afirmou. É responsabilidade. Minha, da empresa. Janaína respirou fundo. Eu aceito o ajuste, disse. Mas não quero que ninguém saiba por quê. Ninguém saberá, respondeu Álvaro. Ela se levantou. Obrigada, disse, por não tentar me comprar. Álvaro ficou sozinho na sala depois que ela saiu. Olhou para a gaveta onde guardara o envelope. Percebeu que pela primeira vez, dinheiro não tinha sido a solução. E isso o incomodava. Mas também o obrigava a mudar. Porque ajudar não era dar. Era não deixar cair. O convite chegou 3 dias depois. Curto, sem explicação. O senhor Álvaro pediu para você passar aqui amanhã às 10, disse a assistente ao telefone. Pode ser? Janaína desligou sem responder de imediato. Olhou o calendário rabiscado na parede do quarto do abrigo. Contou os dias com o dedo. O tempo parecia escorrer mais rápido desde que tudo tinha vindo à tona. Na manhã seguinte, vestiu a roupa mais simples que tinha. Nada de uniforme, nada que a denunciasse como funcionária. Queria entrar ali como pessoa, não como função. O escritório estava diferente, mais silencioso, menos tenso. Álvaro a esperava sentado, com uma pasta aberta à frente. Obrigado por vir, disse. Pode sentar. Ela se sentou, mantendo a distância natural. Não cruzou as pernas, não apoiou as costas. Continuava em alerta. Eu pensei bastante, começou ele, e consultei tudo o que precisava consultar. Ele abriu a pasta e deslizou alguns papéis pela mesa. Isso aqui não é promoção, disse. Nem prêmio. É reorganização. Janaína leu devagar. Ajuste de função temporário. Horário fixo diurno. Atividades administrativas simples ligadas à equipe de serviços. Registro regularizado. Benefícios mantidos. Isso muda o quanto eu ganho? Perguntou direta. Não diminui, respondeu ele. E garante previsibilidade. Ela respirou fundo. E depois do bebê nascer? Perguntou. Licença garantida, disse ele. Sem perda de vínculo. Houve um silêncio curto. Eu não quero ser vigiada, disse Janaína. Nem usada como exemplo. Álvaro assentiu. Não será, respondeu. Isso não vai virar história bonita de corredor. Ele fechou a pasta. Tem mais uma coisa, continuou. Eu sei que o abrigo não é definitivo. E sei que sair de lá exige estrutura. Ela o encarou desconfiada. Eu não vou te tirar de lá à força, disse ele. Mas posso garantir que quando você sair, não vai ser para o mesmo lugar de antes. O que isso significa? Perguntou ela. Significa que você não vai precisar aceitar qualquer coisa para sobreviver, respondeu. Nem se expor para manter o básico. Janaína sentiu a garganta apertar. Eu não quero que meu filho cresça vendo a mãe com medo, disse. Álvaro sustentou o olhar. Nem eu quero continuar dirigindo uma empresa que finge não ver, respondeu. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, assentiu. Eu aceito, disse, mas do meu jeito. Qual é o seu jeito? Perguntou ele. Com dignidade, respondeu.
sem segredo exposto, sem nome circulando, sem favor cobrado depois. Álvaro estendeu a mão. Combinado. Ela apertou, firme. Ao sair do prédio, Janaína sentiu algo diferente no corpo. Não era alívio total. Ainda havia medo, mas havia chão. No abrigo, contou apenas o necessário, nada de detalhes, nada de promessas grandes. Só disse que o trabalho tinha mudado, que o horário era outro, que estava mais seguro. À noite, deitada, colocou a mão na barriga e respirou fundo. A gente vai ficar bem, sussurrou. Do outro lado da cidade, Álvaro observava o prédio da empresa pela janela do carro. Pensava em quantas decisões tinha tomado, sem considerar quem ficava invisível no processo. Aquela não tinha sido uma decisão genial, nem heróica. Tinha sido apenas a primeira correta em muito tempo. E ele sabia, depois disso, não dava mais para voltar ao mesmo lugar. No dia seguinte, Álvaro não avisou que iria. Não falou com o jurídico, não passou pelo RH. Não levou o motorista, pegou o carro e dirigiu sem pressa até o endereço que já conhecia, mas que evitara desde aquela noite. O portão discreto estava fechado, as câmeras no mesmo lugar, a placa pequena, quase escondida. Ele estacionou do outro lado da rua e ficou ali alguns minutos com o motor desligado. Não era curiosidade, era cobrança. Quando atravessou a rua, sentiu o mesmo incômodo de antes. A sensação clara de que aquele não era um espaço para ele. Tocou o interfone e se identificou apenas com o primeiro nome. Esperou. O portão se abriu. Uma mulher mais velha o recebeu. Olhar atento, voz baixa. Em que posso ajudar? Álvaro começou, mas parou. Eu sou responsável pelo trabalho de uma das mulheres que ficam aqui. Só quero entender como funciona, sem nomes. Sem detalhes. Ela o observou por alguns segundos antes de responder. Aqui funciona com silêncio, disse. Quem entra, entra porque precisa desaparecer por um tempo. Álvaro assentiu. O corredor era simples, limpo, funcional. Havia desenhos infantis na parede, não decorativos. Reais, feitos à mão, um sofá gasto no canto, um cheiro neutro, que não tentava esconder nada. Muitas grávidas, comentou ele baixo. Muitas, respondeu a mulher, porque é quando o risco aumenta. Álvaro sentiu o estômago contrair. Passaram por uma porta aberta. Duas mulheres conversavam em sussurros. Uma criança dormia no colo de outra. Ninguém olhou diretamente para ele. Não por medo, por hábito. Elas não pedem ajuda, disse a mulher como se lesse seus pensamentos. Elas pedem tempo. Álvaro parou. Tempo. A palavra atravessou algo antigo dentro dele. Lembrou-se da mãe, do silêncio dela na cozinha, das desculpas ditas rápido quando alguém perguntava demais, do jeito como ela escondia os braços sob mangas longas, mesmo no calor. Lembrou-se do dia em que chegou tarde. Ele tinha 19 anos, estava focado demais em si mesmo. Quando entrou em casa, encontrou a sala vazia, o quarto fechado, o telefone tocando sem ninguém atender. No hospital, disseram que ela tinha caído. Ele acreditou, porque era mais fácil. Meses depois, veio a verdade. E com ela, a culpa que nunca tinha nome. O senhor está bem? Perguntou a mulher. Álvaro piscou, voltando ao presente. Estou, mentiu. Seguiu até o fim do corredor. Parou diante de uma janela pequena, gradeada, por onde entrava luz suficiente para manter o dia funcionando. Eu já estive aqui antes, disse, sem olhar para ela. Aqui? Perguntou a mulher. Em outro lugar como este, respondeu. E eu não fiz nada. O silêncio que se formou não pedia explicação. Quando eu vi aquela funcionária, continuou Álvaro, eu reconheci o medo. Não porque eu fosse empático, mas porque eu já ignorei isso antes. Ele respirou fundo. Da outra vez, eu cheguei tarde demais. A mulher assentiu, sem surpresa. Então o senhor sabe que ajudar não é salvar, é não virar o rosto, disse ela.
Álvaro fechou os olhos por um segundo. Eu não quero repetir, disse. Não com ela, não comigo. Quando saiu do abrigo, o dia parecia diferente, não mais pesado, mais claro, como se finalmente tivesse nomeado algo que sempre evitara. No carro, ficou alguns minutos parado antes de ligar o motor. Pensava em Janaína, na postura firme, no não dito sem agressividade, na dignidade que ela insistia em manter, mesmo ferida. Ele não a ajudava porque era um bom homem. Ajudava porque sabia exatamente o que acontece quando ninguém ajuda. Naquele dia, ao chegar em casa, abriu um arquivo antigo no computador. Leu relatórios que nunca mais tinha revisitado. Funcionários desligados, casos ignorados, decisões necessárias. Fechou tudo. No dia seguinte chamou Janaína. Eu fui até lá. Disse direto. Ao abrigo, ela enrijeceu o corpo. Por quê? Perguntou. Para entender, respondeu ele. E para não repetir um erro antigo. Ela o encarou por alguns segundos. E o que o senhor decidiu? Perguntou. Álvaro sustentou o olhar. Que eu não chego tarde dessa vez. Janaína não respondeu. Apenas assentiu, lentamente. Ela não sabia ainda o que isso significava, mas sentiu pela primeira vez que aquilo não era só ajuda. Era reparação. Janaína sentiu a mudança antes mesmo de qualquer palavra. Não foi aumento, não foi anúncio, foi o silêncio diferente. As pessoas não desviavam mais o olhar quando ela passava, não cochichavam, não perguntavam, apenas respeitavam. O novo horário começara naquela semana. Chegava cedo, saía no meio da tarde. O corpo agradecia, a barriga crescia sem pedir desculpa. Álvaro manteve distância, não por frieza, por cuidado. Tudo o que precisava ser feito estava sendo feito nos bastidores, sem alarde, sem espetáculo. Na sexta-feira, Janaína sentiu a dor pela primeira vez. Não foi súbita, foi um aperto baixo, persistente. Tentou ignorar. Continuou trabalhando, até perceber que não passava. Sentou-se. Uma colega percebeu. Janaína, você está bem? Ela tentou responder, mas a respiração falhou. O hospital confirmou o que ela já temia. Parto antecipado. Não imediato, mas próximo demais para arriscar. Álvaro chegou quando o médico terminava de explicar. Ela vai precisar ficar internada, disse o médico. Pelo menos alguns dias. Janaína fechou os olhos. A primeira reação foi prática. Eu vou perder o emprego? Álvaro respondeu antes que o médico dissesse qualquer coisa. Não, disse firme. Agora não. Ela abriu os olhos. Não agora, repetiu ele. E não depois. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Eu não quero dar trabalho, disse. Você não está, respondeu ele. Está vivendo. O bebê nasceu 2 semanas depois. Pequeno, forte. Chorou alto demais para quem chegou antes da hora. Janaína segurou aquele corpo minúsculo com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-lo. Quando o colocou no colo, algo dentro dela finalmente cedeu. A gente conseguiu, sussurrou. O abrigo organizou tudo com rapidez. Um quarto provisório, apoio, silêncio respeitoso. Álvaro apareceu uma única vez. Não entrou no quarto. Não pediu para segurar o bebê. Apenas deixou um envelope na recepção. Nada escrito, nada pessoal. Dentro, apenas o necessário para os primeiros meses. Nada que parecesse compra. Nada que parecesse dívida. Janaína soube e aceitou. Porque dessa vez não era caridade, era continuidade. Meses depois, ela voltou ao trabalho, não para o mesmo lugar. A empresa tinha outro clima, não perfeito, mas mais atento. Um aviso discreto fora colocado nos murais internos. Respeito não é benefício, é regra. Álvaro passou a exigir menos silêncio e mais responsabilidade, não discursos, ações.
Janaína ocupava agora uma função administrativa simples. Aprendia rápido, perguntava quando não sabia, não se escondia mais. Em uma tarde comum, ao cruzar o corredor, viu uma nova funcionária sentada no chão, chorando, com o uniforme ainda limpo demais. Janaína parou. "Está tudo bem?" perguntou. A mulher balançou a cabeça. "Não", respondeu. Janaína sentou ao lado dela. "Quer um minuto?" perguntou. "Só para respirar?" A mulher assentiu. De longe, Álvaro observou a cena. Não interferiu. Não se aproximou. Aquela era a prova de que algo tinha mudado de verdade, porque a transformação não estava nele, estava no que ele tinha permitido existir. À noite, Janaína voltou para casa. Não o abrigo. Agora tinha um lar, um lugar pequeno, simples, seguro. Colocou o bebê no berço e ficou ali, observando o peito subir e descer. Lembrou-se do ponto de ônibus, do medo, do portão, do dia em que percebeu que estava sendo vista, não como problema, mas como pessoa. Ela não tinha sido salva, tinha sido respeitada, e isso mudou tudo. Às vezes a gente acha que grandes transformações começam com grandes gestos, mas quase nunca é assim. No caso de Janaína, tudo começou com medo. Medo de ser vista, medo de perder o pouco que tinha. Medo de colocar a própria vida e a do filho em risco só por existir. Ela não pediu ajuda, não bateu em portas, não fez discurso. Ela apenas continuou, mesmo cansada, mesmo grávida, mesmo invisível. E foi exatamente isso que mais impressionou Álvaro. Porque naquele dia, quando ele decidiu seguir a funcionária que sempre passava despercebida, ele não encontrou um segredo chocante. Encontrou algo muito pior. Encontrou a prova de que, por muito tempo, ele também tinha sido alguém que preferia não ver. O abrigo não mudou apenas o destino de Janaína. Ele obrigou Álvaro a encarar o próprio passado, às vezes em que ele chegou tarde demais. Às vezes em que escolheu o silêncio porque era mais confortável. A diferença é que dessa vez ele decidiu não repetir o erro. Não com dinheiro jogado, não com caridade humilhante, mas com respeito, responsabilidade e presença. Janaína não foi salva. Ela foi reconhecida, reconhecida como mulher, como trabalhadora, como mãe. E quando alguém é finalmente reconhecido, algo muda por dentro. Ela passa a enxergar valor onde antes só havia sobrevivência. Por isso, no final, a maior transformação não foi o novo emprego, nem a estabilidade, nem o bebê nos braços. Foi o momento em que Janaína parou no corredor, viu outra mulher chorando e não passou direto, porque quem um dia foi invisível aprende exatamente onde dói. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Às vezes, a diferença entre destruir uma vida e transformá-la é simplesmente não virar o rosto. E agora eu quero saber de você. Você já conheceu alguém como a Janaína? Alguém que trabalha todos os dias, carrega medo, silêncio e ainda assim continua de pé? E se Álvaro não tivesse seguido aquela funcionária naquela noite, você acha que a história dela teria tido o mesmo final? Escreve aqui nos comentários o que mais te marcou nessa história. Eu faço questão de ler cada resposta. E me conta também de onde você está assistindo agora. Se você gostou dessa história, deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias assim. Compartilhe com alguém especial. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ativa o sininho. Porque todo dia tem histórias incríveis, emocionantes e cheias de lições que ficam com a gente muito depois do final. A sua participação faz essa comunidade crescer. E a próxima história pode tocar exatamente onde você menos espera. Obrigado por ficar comigo até aqui. A gente se vê na próxima história.